Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da série Reagindo a Heresias. Eu sou o professor Eduardo Faria, este é o canal Catolicismo Blindado e hoje eu conto com a presença de um convidado muito especial que está lançando um livro que eu tenho certeza que vai ajudar você a reagir às heresias. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar para que essa live chegue a mais pessoas. Também quero convidar aquelas pessoas que quiserem e puderem a contribuírem com o canal, e para isso basta você acessar o site livepix.gg/catolicismo blindado. Entrando nesse site, você escolhe o valor que você quer contribuir e faz a sua contribuição. Eu quero pedir desculpas pelo atraso no início da nossa transmissão, porque a gente teve alguns problemas técnicos, mas graças a Deus eles foram solucionados. Agora eu vou tentar transmitir essa live numa outra plataforma. Enquanto o pessoal vai chegando, eu quero convidando vocês a colocarem aí no chat a cidade de onde você está me assistindo. Quero que você coloque aí o estado, o país, né? A gente tem muita gente de outros países que nos acompanham também. Então, vai colocando aí que eu quero saber de onde você está me assistindo. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando. Vamos lá. Um caso a mais de Palhoça, Santa Catarina, Alex Antunes de Tatuí, São Paulo, Marcos Martins de Jacareí, São Paulo, Cláudia Lima de Goiânia, Goiás, Alba Rejane de Campina Grande, Paraíba, João Carlos Guimarães Rosseto de São Paulo, Patrícia Brooks de Eldridge, Iowa, nos Estados Unidos, Sandra Souza, de São Bento, Paulo César dos Santos, do Rio de Janeiro, Zenaide Rodrigues, de São Paulo, capital, Manuela Maria, de Nova Mutum. Muito bem. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelos comentários. Raquel Rodrigues é membro do canal e disse, assistindo de Aracaju, Sergipe. Muito bem. A Natalina Carvalho, de Nova York. Joia. Muito bom, gente. Por algum motivo, eu não estou conseguindo transmitir no Instagram. Vou tentar mais uma vez aqui. Se não der certo, só o pessoal do YouTube mesmo que vai acessar essa live, que, como eu disse, eu tenho certeza que vai ser muito, muito edificante. Deixa eu tentar uma última vez aqui. Vamos ver se dá certo. Muito bem. Hoje, os problemas técnicos estão reinando aqui, mas vai melhorar, se Deus quiser. Enquanto isso, olha só. Leonardo Martins, de Araguari, Silvia Monteiro, de Bauru, Diácono Alberto de Maria, que é membro do canal, disse, Deus abençoe sempre seu ministério frutuoso, professor Eduardo. Miracema, Tocantins, obrigado, Diácono, a sua bênção, querido. De fato, não estamos conseguindo transmitir no Instagram, não tem problema não, mas a gente vai entregar o nosso melhor aqui para vocês que estão conosco. Pessoal, eu quero convidar a estar conosco aqui o meu amigo Danilo Ribeiro. Boa noite, Danilo. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus.
Você fala da onde? Eu falo de Itatiba. A última Itatiba. vez que ele falou, eu falava de Morungaba, que é aqui do lado, e agora a gente tá em Itatiba, mudamos para cá. Mudaram para Itatiba, coisa boa. Gente, o Danilo já tem o testemunho dele aqui no canal. Então, se você quiser assistir o testemunho dele de forma mais completa, é só digitar Danilo Ribeiro, Catolicismo Blindado, que você vai achar o testemunho dele, que é muito, muito bom. Mas eu queria, Danilo, que você contasse um resumo da sua conversão. A live não é para contar a sua conversão, mas para o pessoal saber aí de onde você vem. Eu já adianto para o pessoal, gente, que o Danilo era diácono da Igreja Presbiteriana, não é isso? É isso mesmo. E era um Eu, calvinista convicto. com certeza, acho que a minha maior convicção enquanto protestante era a soteriologia calvinista. Muito bem. Então, eu nasci católico, né, numa família católica. Minha mãe fez questão de me levar para a igreja, fazer com que eu fizesse a primeira comunhão. Então eu fui católico até os 13 anos, né? Católico daquele jeito de vai lá que você é católico, então dos empurrão. Uhum. E fui, só que com 13 anos eu tive uma experiência ali com versículos bíblicos que foram Uhum. me apresentados, e um amigo que veio de longe e que me apresentou vários versículos bíblicos. Ele estava animado com a fé dele, porque tinha se convertido também ao protestantismo. E aí eu fiquei bastante animado. Me tornei protestante, primeiro numa denominação pentecostal. E aí, dentro do protestantismo, eu fui vivendo várias coisas, né? Fui ganhando gosto pelo estudo, né, da Sagrada Escritura, pela leitura. Então, assim, o protestantismo me deu muitas coisas boas, né? Eu consegui tirar, adquirir o hábito da leitura, do estudo, querer estudar a Bíblia, querer interpretá-la. Foi desde o meu primeiro dia na, numa igreja protestante. Eu sempre fui bastante radical com as coisas que eu queria fazer. Então, se eu for tocar guitarra, eu tenho que ser o melhor guitarrista do mundo. Uhum. E se eu for ser como eu queria ser protestante, tinha decidido, então pronto, eu quero ser pastor. Eu quero galgar o grau máximo aí Você do pensava em ser protestantismo. pastor? Pensava desde o primeiro dia de culto, desde o primeiro culto que eu participei. Você chegou a ser É, aspirante ao ministério na igreja presbiteriana? eu já tinha demonstrado todo o interesse, já estava engatilhado, então eu seria ali o próximo ali tinha uma fila de pessoas que queriam, né, ir para o seminário, e os últimos já tinham ido, então eu estava engatilhado ali para ir para o seminário. Não sabia quando, mas alguma hora eu ia, provavelmente de Campinas, que você estudou, que é o mesmo, Uhum. e que é mais perto daqui. Então, quando na minha passagem na igreja presbiteriana, eu ajudei ativamente, fiz, acho que a maior parte do trabalho de plantação de uma igreja presbiteriana na cidade de Morungaba. Então, eu juntei o Você era pessoal. praticamente o líder daquela congregação, né? Na prática, Assim, assim, eu na trabalhava prática, bastante. né? Assim, É, pregava, dirigia cultos. isso sim, toda a ausência de pregador, do pastor, era eu que estava lá pregando. Então, eu juntei o pessoal para os primeiros cultos, encontrei o primeiro lugar para se reunir, fiz eu cotei a primeira placa da igreja, compramos, eu ajudei a pendurar, pintei a fachada da primeira igreja. Então trabalhei bastante na implantação, e 100% dos primeiros membros ali foram pessoas das quais eu fui atrás mesmo. Fiz estudos bíblicos na casa deles, ali semanais. Há uma família grande que foi batizada inteira e recebida como membro, que eu acompanhei com estudos bíblicos nas casas. Então Deixa eu era só dar bastante. um spoiler para o pessoal,
Que hoje você dá estudo bíblico na sua paróquia, né? Isso, eu acabei de sair, né, de uma aula lá e corri para cá para a live. Muito E o bom. pessoal da live tá assistindo aí, o pessoal da aula. E é o seguinte, e aí eu, trabalhei bastante, plantei a igreja, continuava servindo, né, nessa vida de protestante, eu passei por 3 denominações. Eu fui pentecostal, e como já gostei do estudo desde o início, eu já fui gostando, já adquirindo um gosto pela uma fé mais tradicional, mais histórica. Então eu Uhum. encontrei uma igreja batista, onde ali já me chamava a atenção o calvinismo, né, então o calvinismo já era uma coisa que eu gostava muito, e só que no tempo ali eu fui descobrindo que a igreja não era calvinista, que eu era meio diferentão no meio dela, mas foi uma das igrejas que eu tive as melhores experiências enquanto protestante ali, liderança, o pastor de lá é muito sério, ele, me ensinou coisas muito boas. E, depois me tornei, presbiteriano, saindo da igreja batista. Passei lá os últimos anos como protestante, fui ordenado, diácono, presbiteriano, e ali foi nessa fase que eu comecei a flertar ali, ter algumas crises de fé, com a fé cristã, com a fé católica, que já tinha já na igreja batista. Então na igreja batista começou as crises de fé, e aí quando eu vou para a igreja presbiteriana, ela já me ajuda a sossegar um pouco em relação às crises, porque na igreja presbiteriana, embora se diga que se crê somente na escritura, não só a escritura, a gente tinha também as confissões de fé, Uhum. o catecismo, então a gente tinha sacramentos que não existe na igreja batista, na maior parte delas, a gente tinha, meios de graça, então a gente tinha, batismo de criança, então tudo isso aí me encantou por um tempo a ponto de eu ficar: "Nossa, acho que dá para descansar aqui, porque eu encontrei uma fé mais histórica, né, Uhum. mais baseada na tradição e tudo mais". Só que não durou muito tempo para que a crise voltasse, né. Então eu tive, como eu trabalhava muito na igreja presbiteriana, teve um momento ali, perto da pandemia, eu estava trabalhando bastante na igreja, e aí o pastor pediu que eu parasse de fazer tudo, porque, o pessoal estava me chamando a igreja presbiteriana de igreja do Danilo. É, e aí eu tive que ficar um tempo ali parado para sair essa imagem. E nesse tempo que eu fiquei parado, eu já não estava mais, estudando para as aulas, para as pregações, e por isso eu tive, eh, tempo e curiosidade, a curiosidade retornou. Aqueles assuntos que eu deixei guardado na gaveta ali, eu Uhum. tirei eles da gaveta e falei: "Não, vou começar a ler essas coisas aqui de novo". Comprei, já tirei o catecismo da estante, comecei a ler, li também obras ali contra o catolicismo, um livro do Martyn Lloyd-Jones, na esperança de dar uma última cartada para não ser católico, porque eu não queria, né, obviamente, não Esse era livro nada do confortável. do do Lloyd Jones é muito ácido, né, cara? Então, e não era nada confortável para mim ser católico. Então, a última coisa que eu queria era sair do conforto do protestantismo, com a família protestante, esposa, filha já batizada na igreja presbiteriana, meu sogro pastor batista, família inteira da minha esposa protestante. Então a última coisa que eu queria era conflito e desconforto, a última Uhum. coisa. Com Então eu certeza. busquei até o último instante um motivo ali que eu tivesse para não, vou encontrar um motivo para continuar sendo protestante. Então, com certeza não foi modinha, não foi porque eu teria alguma vantagem com isso, não foi, de jeito nenhum. Foi porque realmente Uhum. fui constrangido ali por realidades, verdades que brilharam dentro dos meus olhos, eu não pude as negar. Eu estava Amém. falando hoje mais cedo eu estava falando na minha aula, a gente estava falando sobre a aula foi sobre o capítulo 10 de São Mateus, e nos versículos finais ali do capítulo ele diz que quem ama o seu filho, a sua filha, seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Esses versículos foi um dos versículos que mais tocou no meu coração, e me obrigaram a tomar a decisão pela Hum. fé, que eu entendia ser a verdadeira, a fé Eu na lembro eu lembro que teve um episódio na sua conversão, a sua conversão me marcou muito, e eu não lembro de todas as entrevistas que eu fiz no canal, mas a sua em específico eu lembro de um episódio que me marcou,
de quando você foi trabalhar e um patrão seu era muito católico, e você foi já explicar para ele por que ele era um idólatra, adorador de santo, e ele era um católico preparado, não teve um episódio assim? Foi sim, quando eu estava ainda na Igreja Batista, tinha acabado de me casar, plenamente convicto da fé protestante, calvinista, roxo. Uhum. Eu fui trabalhar, e eu fiquei sem emprego, na verdade, fiquei desempregado, e aí precisava pagar as contas, precisava me virar, e aí eu fui procurando emprego para tudo que é lado, né, que é na versão, no jeito antigo, saí distribuindo currículo, Uhum. e fui fazer isso e encontrei, né, um amigo meu falou: "Ó, tem uma marcenaria que tá precisando de um ajudante", eu falei: "Pronto, eu lá". Ganhava ali o suficiente para pagar o aluguel da casa e sobrava R$100. Aí falei: "Pronto, é isso aí que eu vou fazer". Corri lá, comecei a trabalhar e, percebi, né, que o patrão, Fabiano, que hoje é meu padrinho, era Padrinho? padrinho, e aí Que ele legal. ele conversando comigo, sobre a fé, percebi que ele era católico, falei: "Pronto", né, porque a protestante tem isso, né, essa obrigação de eu tenho que convencer o outro na base do argumento, tenho que evangelizar, porque se eu dormir um dia sem evangelizar, eu tô dormindo mal. E Uhum. aí, eh, eu fui tentar convencê-lo ali, fazer questionamentos a respeito da fé, a respeito da adoração de imagem, de idolatria e tudo mais. E ele me deu respostas para as quais eu não estava preparado, né, que me refutaram completamente e me provocaram ainda, né, porque ele era uma marcenaria que era famosa por botar os testemunhos de Jeová para correr. Ó, o O Fabiano tá pessoal aqui, ó. Fabiano tá Carvalho? aí, ele mesmo. E ele Boa noite, falava Fabiano. Parabéns por ser um católico preparado, meu caro. e aí o pessoal, os testemunhos de Jeová iam lá e saíam bravos, né. Porque e filmava, o irmão do Fabiano filmava para dar risada dos debates e tudo mais. E aí ele, eh, falando sobre imagens, foi o primeiro assunto que eu quis entrar, falei: "Ô, mas pô, a Bíblia condena claramente e evidentemente fazer imagens, né, eh, missa para santos, essas coisas em louvor a santo". E ele, respondeu muito bem, e no fim ainda disse: "Então quanto a isso você está refutado". Pronto. Aquilo me acendeu um ódio tremendo no coração, que eu falei: "Não, é impossível". Impossível. Qualquer um poderia debater comigo. O Testemunho de Jeová, um adventista do sétimo dia. Poderia ser difícil de responder sobre sábado, sobre essas coisas, mas ser difícil responder para um católico que é completamente ignorante bíblico, não sabe nada de Bíblia, nem lê a Bíblia. É evidente em Êxodo 20 que não pode fazer imagem, ele está cheio de imagem na igreja dele. Então, assim, para mim me confrontou demais ter contato com argumentos católicos. E talvez Uhum. se fosse outra tradição protestante, como eu mencionei, nem me incomodaria tanto, mas eu me senti muito confrontado porque era um católico. E aí Uhum. pronto, comecei a vasculhar tudo que é site, blog de heresias católicas e do senhor Banzoli lá que brigou com você lá fazendo o vídeo, e um monte de gente, e eu fiquei procurando tudo que era argumento, precisava destruir o catolicismo. E aí eu fui toda vez que eu aprendi um argumento novo, falei: "Vou testar", né. Testava lá na marcenaria, tinha um grupo no Facebook que a gente, debatia, tinha muitos debates, e todas as vezes eu fracassava, todas as vezes. Eu saía, achando que estava vitorioso, gritava, falava alto, e tirava sarro, só que no fim, lá no fundinho do meu coração, eu sabia que eu tinha sido, completamente refutado, destruído. E aí o tempo passou e não teve como negar. E uma das coisas dos argumentos ali que o Fabiano utilizou, que foram, que startou aí o meu interesse, foi sobre a honra que nós damos aos santos, né. Então, ele desenhando ali na madeira, no MDF, me falou: "Ó, esse desenho que eu faço aqui, se você fala que tá bonito e fala: 'Nossa, que desenho bonito, maravilhoso', você tá honrando quem? O desenho ou o autor do desenho?". Então e aí pronto, falei: "Nossa, realmente".
A honra aos santos não é um rival de Deus. Os santos não são rivais de Deus, eles são obras de Deus, né. E quando Uhum. nós honramos os santos, nós honramos o artista, que é Amém. Deus. Muito bom, cara. E eu gostei quando você falou que os seus olhos se depararam com o brilho da fé católica, né? Justamente. Antes da fé católica brilhar dentro dos meus olhos, foi o protestantismo que caiu, Uhum, porque o a base do protestantismo, uma das bases é o sola scriptura. uhum, E o sola scriptura, embora tenha vários assuntos complexos, né, devoções marianas, consagração a Nossa Senhora, como que eu vou lidar com essas coisas depois, se eu quiser ser católico? O fato é que não precisava nem lidar com esses assuntos mais complexos. Se você tira a base, o edifício todo cai. E a uhum, base é o sola scriptura. uhum, É só a escritura e pronto, acabou. E o sola escritura caiu dentro dos meus olhos. Não faz sentido, ele não é lógico, não é histórico, não é prático, não é nada. Não tem uhum. como sustentar. E caindo o sola escritura, a fé católica brilhou, porque era a única opção cristã. Perfeito. A gente vai falar, inclusive, mais sobre santos e sola escritura ao longo da live, então fique conosco. Você que está nos assistindo, vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando essa live, fazendo o seu comentário. Danilo, uma coisa que você falou e uma reflexão que eu tenho feito ultimamente, cara, é o seguinte: você disse que você foi de uma igreja pentecostal, passou para batista, passou para presbiteriana, e que tornar-se católico não era nada confortável, muito pelo contrário, era o oposto de confortável, né? Traria problemas, incompreensões e etc. Tem uma frase de C.S. Lewis, o autor de Cristianismo Puro e Simples, As Crônicas de Nárnia, que é um autor cristão que merece e precisa ser lido, né? Que era anglicano. E tem uma frase dele que é a seguinte: se você está procurando uma religião que te faça sentir confortável, eu definitivamente não recomendo o cristianismo. Essa é a frase dele. Se você quer ficar confortável, não seja cristão. E eu comecei a refletir sobre essa frase, e é recentemente que isso me chamou a atenção. Que na Igreja Católica, a gente precisa ficar desconfortável. Existem dogmas que a gente precisa sentir, existem diretrizes morais da Igreja que a gente precisa assentir, que trazem um desconforto, né? E para você, inclusive, explicar. Outro dia eu fiquei extremamente desconfortável, porque uma pessoa me perguntou assim: olha a enrascada que eu me meti. A pessoa me perguntou assim: inseminação artificial, fertilização in vitro é pecado? Aí eu falei: é claro que é pecado. Imagina, você está brincando com a vida, você está descartando embriões, você está criando uma série de problemas éticos terríveis. Aí ela: porque o meu filho foi feito por inseminação artificial, você está querendo dizer que ele não deveria existir? Eu falei: peraí, eu não estou querendo dizer nada. Aliás, não sou eu que estou dizendo, eu estou falando que a Igreja Católica diz. Tá? O seu filho não tem culpa de absolutamente nada. Louvado seja Deus que ele existe, porque Deus determinou as regras da biologia. Mas que não é o plano de Deus para a reprodução humana, não é. Então, assim, deixa a gente desconfortável. E você já reparou que no protestantismo não existe a pessoa ficar desconfortável? Porque se ela fica desconfortável, ela muda de igreja. Se ela discorda do batismo infantil, ela vai para a igreja batista. Se ela quer uma igreja mais com culto mais barulhento, mais supostamente avivado, ela vai para uma igreja mais pentecostal. Até aquela coisa, né? Eu já vi muitos pastores falando: procure uma igreja onde você se sinta bem. E as pessoas procuram, né, comunidades que têm um departamento infantil direitinho, que tem um
um telão de LED de última geração. Você acha que faz sentido isso? Que no protestantismo a pessoa não fica desconfortável porque ela encontra uma comunidade na qual as crenças dela vão ser acolhidas e não confrontadas? Justamente. E ainda tem a opção do protestante desigrejado, né, que é bastante comum hoje em dia. Então, assim, você não precisa submeter a consciência a nada. Você não precisa crer. Nós precisamos crer naquilo, na Santa Igreja Católica, né? O credo Uhum, apostólico ele não diz eu creio na Santa Bíblia, mas ele perfeito. creio na Santa Igreja Católica. Então, quando a Igreja Católica se pronuncia de forma dogmática, de forma infalível, mesmo que nós não concordemos, naquele momento a gente vai precisar começar a concordar e adaptar a nossa vida àquela realidade, porque é ela que é, segundo São Paulo aos Tessalonicenses, coluna e sustento da verdade, e não eu, Timóteo, né? Timóteo, né? Timóteo, e não eu. Então, assim, eh, no protestantismo, eu entendo uma doutrina de forma diferente, não há desconforto algum. Eu troco Nenhum. de igreja, eu vou para uma outra denominação. Recentemente eu estava com a minha filha voltando da missa com os meus filhos e tinha numa rua eu percebi 3 denominações, bem pertinho uma das outras, Uhum. tendo culto ao mesmo tempo, as 3. Então assim, poderiam estar unidas ali juntas, né, já que são todos irmãos, mas não estavam. Não estavam por quê? Muito provavelmente por conta de questões mínimas. As 3 ali não pareciam ser radicais em algum sentido, né, talvez seja por, sei lá, por preferência de um líder ou de outro, por preferência de vestimenta ou de uma vestimenta ou de outra. Então a pluralidade protestante, demonstra o fracasso do sola escritura, Uhum. que, deixa evidente que ele não funciona, ele não é prático de jeito nenhum. Agora, depois de. Você é católico há quantos anos já? Há Eu tenho 5 anos em dezembro, então 5 anos. Depois de 5 anos como católico, você decidiu escrever o livro que, inclusive, né, eu escolhi ser católico. Você está com ele aí? Mostra para o pessoal aí. tá aqui. Aí, ó. Eu escolhi ser católico, Danilo Ribeiro. O que te motivou a escrever esse livro, Danilo? É o seguinte, eu, como católico, vindo de um meio bastante protestante com força, minha esposa, que ainda, tem muitas dificuldades, muito menos hoje, graças a Deus, vai à missa todos os domingos comigo, eh, e eu tive que conversar com muita gente, né, com muita gente que me procurou: "Mas como que você fez isso? Como que você virou católico?". E só de a pessoa saber, então no meu trabalho, na família, só da pessoa saber que eu era protestante e me tornei católico, a cabeça da pessoa funciona assim: é normal que haja católicos que se convertam e virem protestantes. O Uhum. contrário tá errado, o contrário você tirou o cérebro e colocou no bolso ou jogou no lixo, você é maluco, né. Então as pessoas, às vezes, por curiosidade, eu não aguenta de curiosidade e quer saber o que aconteceu. E aí eu tive muitas conversas com pessoas mais simples, pessoas mais inteligentes, e fui percebendo e que desenvolvendo até argumentos para minha própria família, né, para o meu diálogo com a minha esposa. Muitos dos argumentos sobre Maria, por exemplo, brotaram de conversas com a minha esposa sobre honras a Nossa Senhora, sobre, devoções, marianas. Porque eu precisava nesses diálogos, nessas conversas, nesses debates, entender quais eram as dificuldades do protestante simples, do protestante, eh, de mais simples mesmo, de menos erudito, com o protestantismo, com o catolicismo. E, nisso eu tinha um monte de argumento borbulhando na minha cabeça, um monte de respostas, para isso e para aquilo,
E aí, em 2023, eu comecei a escrever o meu livro, né, fiz o índice primeiro, falei: "Ó, vou completar esse índice aqui, fazer o índice aqui e vou escrevendo devagarzinho sobre ele". Eu não queria ficar Não é uma biografia, né? não, não, não é não. Ele Hum, tem um breve testemunho, no uhum. começo, no início, pra contando ali como é que foi a minha conversão, mas o livro não é uma história da minha vida, da minha conversão. É mais um É muito livro mais para. interessante do que isso, né, mas é sobre a fé católica mesmo, é um livro de apologética, de defesa da fé. Então, isso que eu achei bacana, que é um livro sobre defesa da fé, vai ensinar o leitor, né? Depois eu quero falar, quero te ouvir sobre isso, mas vai ensinar o leitor a defender a fé. Mas é um livro que emergiu da sua própria jornada, né? Embora não seja Justamente. uma biografia. Isso é muito bom, cara. Ele é de diálogos, então eu tenho diálogos aqui, por exemplo, com a minha filha no livro, onde uma vez ela pergunta, "Papai, se Deus é onipotente, está em todo onipresente, está em todo lugar", minha filha tem 5 anos, então ele está também no nosso bumbum? E aí, então assim, perguntas assim da vida mesmo, do cotidiano, foram fazendo com que eu fosse, guardando um monte de coisa na cabeça e falei: "Não, preciso colocar tudo isso num livro, e não quero que meu livro seja um amontoado de artigos escritos separadamente, mas um livro escrito para ser livro". E aí fui escrevendo, né, os assuntos, vários assuntos, coloquei vários assuntos, mas eu percebi que uma dificuldade era a maior, e acho que é ali o ponto de onde deveria começar, Hum, partir o livro. O livro, ele para católicos e para protestantes, com o intuito de estreitar ali o diálogo entre católicos e protestantes, tanto para o católico conseguir defender melhor a sua fé, quanto para o protestante curioso, que acredita que a igreja católica é idólatra, que ela adora gesso e tudo mais, que ela é a Babilônia do Apocalipse. Então, esses 2 públicos vão ser, atingidos pelo conteúdo do livro, mas o que eu percebi que é ali o que é o assunto do primeiro capítulo, por quê? Por que eu percebi isso? Eu há pouco tempo atrás, esse ano eu termino a minha formação em filosofia, e estudando filosofia, uma das primeiras matérias foi a de lógica, e na matéria de lógica eu aprendi sobre silogismo, sobre analogia, eh, sobre o princípio de não contradição. E eu ia aprendendo essas coisas e já ia tentando buscar uma forma de aplicar nos meus uhum. diálogos, nas minhas conversas. E eu percebi que alguns pontos básicos, que muitas vezes é ensinado, de forma complexa, parece que é difícil, parece muito técnico, poderia ajudar muito no diálogo e na compreensão da fé católica por aqueles que não a compreendem. Olha. Um exemplo, por exemplo, é o da analogia. Os termos que nós usamos, muitas vezes, nós usamos em diversos sentidos, e por isso há confusão. Então, quando você ouve que há só um mediador, pronto, chamar Maria de medianeira é uma contradição tremenda. Quando você vai para o livro do Apocalipse, que diz que só Deus é santo, e a gente tem uma porrada de santos, é uma contradição tremenda. E aí compreender, por exemplo, que os termos são utilizados em sentidos diferentes, e que o princípio de não contradição nos ensina que uma contradição é dizer que uma coisa é e não é, ao mesmo tempo e no mesmo sentido, compreender isso me fez brilhar uma luzinha na cabeça. Falei: "Pronto, oxe, calma aí. Então se eu dizer que um lápis é totalmente preto e totalmente branco ao mesmo tempo, em tempo diferente, eu posso dizer, posso pintar ele depois. Mas se eu dizer isso em tempos, ao mesmo tempo, é uma contradição. Se eu disser no mesmo sentido, também é uma contradição. Se eu falar para você que eu tenho uma manga na mão, e a manga é uma manga de camiseta e não uma manga de fruta, então tomar essas palavras aí que são homônimas, mas têm sentidos distintos, de forma igual, vai parecer uma contradição. Só que se eu compreender que os sentidos são distintos, principalmente na fé católica, que o santo é santo não como fonte da santidade, mas como participando da santidade de Deus, que é a única fonte de santidade, que Maria é medianeira, não no sentido que Jesus é o nosso único mediador, mas que com ele
ela também pode mediar e ela é o canal ali pelo qual Jesus vem até nós, em sentido diferente, eu posso dizer essas coisas. E a própria Bíblia faz isso. A Bíblia nos ensina que só Deus é santo no livro do Apocalipse, mas a Bíblia fala no próprio livro do Apocalipse que o apóstolo São João vê no céu profetas e santos. E como? Santos? Vários versículos. E, recentemente, um amigo no trabalho falou: só Deus é santo. Eu mandei uma porrada de versículos para ele no celular e falei: ó, tá vendo aqui? Todos esses versículos aqui falando de santidade, se referindo a pessoas. Se referindo a pessoas. Vou até pegar alguns desses versículos aqui, Uhum. que deixa evidente os versículos. Ó, você pega Apocalipse 18. Versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Aí o versículo 20. Exulta sobre ela o céu, e vós, santos e apóstolos e profetas. Aí o versículo 16 do capítulo 1 de 1 Pedro. Portanto está escrito, sereis santos porque eu sou santo. A ordem de Deus, o próprio Deus que diz que é santo, está falando que a gente tem que ser santo. Não está pedindo uma coisa que é impossível. Então, Uhum. veja, Deus, a própria Bíblia usa as palavras em sentidos distintos, e compreender essas coisas, que isso é usado de forma análoga, não é igual, não é idêntico, não é o mesmo sentido, não é Uhum. equívoco nem unívoco, e isso eu vou explicar no livro, mas é de forma análoga. A santidade dos santos é uma santidade participada. Os santos podem ser chamados de santos porque participam da santidade de Deus, enquanto Deus é chamado de santo como fonte de toda a santidade. Da mesma forma, o apóstolo Paulo cita o Salmo dizendo que não há um justo sequer na terra. Todos se desviaram e ninguém busca a Deus. E aí É. você vai ver São José sendo chamado de justo, Jó sendo chamado de justo. Noé. Como, como que ninguém busca a Deus? Como que não há nenhum justo? Uhum. Porque é preciso interpretar o texto de acordo com o sentido do texto. Então, as palavras não são para ser tomadas num único sentido. Quando você vai para o dicionário, o próprio dicionário, sobre qualquer palavra, ele tem uma porrada de sentidos. Tem lá o número um, número 2, número 3. Então, não dá para dizer, só Deus é santo, não tem outro santo. Mas só Jesus é o único mediador, então Maria não pode ser chamada de medianeira. Podemos Uhum. sim. E se nós compreendermos bem o que é uma verdadeira contradição, no sentido lógico, nós compreendemos bem como é que funciona um pensamento silogístico, né? Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, logo Maria é mãe de Deus. Se nós compreendermos o que é uma analogia, para entendermos os diferentes sentidos das palavras, todos os outros assuntos, dos quais eu também trato no meu livro, vão ser melhor compreendidos, melhor compreendidos, porque A própria mediação de Maria, a igreja é mediadora também. justamente. Porque Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E São Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 5, se eu não me engano, é versículo 20, Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, ele nos Justamente. reconciliou e nos tornou reconciliadores, né? Então a gente tem essa mediação participada, até porque nenhum cristão sobre a face da terra se tornou cristão porque Deus apareceu para ele, porque Jesus apareceu para ele, mas porque foi um outro cristão que falou de Deus para ele. Justamente. Um amigo meu que sempre briga comigo, toda oportunidade que ele tem sobre religião, ele falando para mim: "Ó, absurdo vocês falar que Maria é rainha do céu". Aí eu vou para o livro do Apocalipse e vejo dizendo que nós, reinaremos com Cristo. Então, assim, se eu, um miserável, reinarei com Uhum, Cristo, reinarei, eh, que Maria, mãe de Jesus, que ele deveria perfeito. honrar como mãe, não pode ser chamada de rainha? Então, Uhum, compreender isso. Se a gente compreende isso, sabendo, a gente pode dizer que Jesus é o único rei, a gente pode dizer que Jesus só Deus é santo, e ao mesmo tempo a gente crê que existem santos, que Maria é rainha do céu, e que nós reinaremos com Cristo, que os apóstolos terão 12 tronos também no céu. Então, assim, Deus tem um trono, os apóstolos têm tronos, e está tudo certo. Não há contradição nisso. Infelizmente, esta boa vontade, muitas vezes, o protestante consegue entender, às vezes,
a diferença, os diferentes sentidos. Você fala para um calvinista, que Deus quer a salvação de todos, ele vai falar assim: "Não, calma aí, todos não quer significar a mesma coisa em todos os versículos", Não é né. bem assim, mas quando É, diz que todos pecaram, aí está incluído Maria, né? Aí é todos pronto, mesmo, né? exatamente. Quando é Romanos 3:23, Maria tem que estar lá, É. né. Então basta isso, compreender que a escritura, as palavras são utilizadas em qualquer texto, não é só na Bíblia. As palavras são utilizadas com vários sentidos diferentes. Então entender bem o que que é uma contradição, para você não chegar falando: "Não, é contraditório você falar isso aí, a doutrina católica é contraditória". Então primeiro tem que entender o que que é contradição. Para Uhum. falar sobre argumento teológico, sobre apologética, você precisa entender o mínimo de lógica, o mínimo, porque senão o que que é ilógico? O que você quiser que seja, e pronto, Perfeito. acabou. Eu acho, assim, que o seu livro chega num momento muito importante no nosso país, porque é um momento em que muitos protestantes, de boa vontade, estão se abrindo para conhecer a fé católica, dizendo o seguinte: "Espera aí, eu nasci católico, minha família foi católica, eu nunca dei uma chance de estudar verdadeiramente a Igreja Católica pelo que ela é. Eu sempre ouvi de segunda mão. Deixa eu estudar isso daqui para ver se é isso mesmo". Então, eu acho que o seu livro vai ajudar muitos protestantes que estão nesse Amém. caminho, mas também é um momento em que os católicos que sempre foram católicos estão percebendo a necessidade de eles se prepararem, de eles se munirem, de eles, como, né, o seu padrinho, o Fabiano, estava preparado e foi instrumento de Deus na sua vida. Os católicos que estão nos assistindo aqui precisam também desse ferramental para responder. A pessoa que vai te acusar de idólatra, que vai te acusar de adorar santo, adorar imagem, etc. E então eu acho que o seu livro chegou num excelente momento. Eu quero recomendar para as pessoas que estão nos assistindo o livro do meu amigo Danilo. Eu o conheço a sinceridade de coração dele, mas mais do que isso, a capacidade argumentativa e de elaboração que ele tem. E você que está nos assistindo, o link para você adquirir o livro dele está aqui na descrição, e também você que está ao vivo, está aí fixado no chat, tá? Pode entrar lá. Danilo, eu queria projetar aqui o índice do livro, e aí você poderia ir comentando. O que você acha? Pode Comentando que ser, eu tá digo assim, ótimo. de forma superficial, obviamente, porque tem dois Aham, temas que eu quero que a gente se aprofunde mais. fechado. Olha só, tem um comentário aqui do Fernando Biscaia. Obrigado por este livro. Estou vivendo esse momento. Já comprei o meu. Live maravilhosa. Muito bem, Fernando. Comprou o seu, vai chegar aí na sua casa, porque é isso, né? Ele falou: estou vivendo esse momento. É esse momento que a gente está no nosso país. Olha, eu coloquei aqui, projetei aqui o sumário. Então vamos lá. Sobre o autor, breve testemunho, você já deu aqui para gente o breve testemunho, prefácio do autor. Aí depois tem um prefácio. Quem que escreveu o segundo prefácio? Foi o Jadson, meu amigo Jadson Targino, ele é Ah, um anglicano, e ele que escreveu, ele é um grande amigo, e escreveu aí o meu prefácio. mesmo sendo anglicano? Não, ele era anglicano e agora é Ele era católico. anglicano. Entendi. Então, ó, Isso, capítulo 1, filosofia. isso. E eu vou falar sobre esses temas que eu falei, né, sobre a importância de se compreender o que que o mínimo de lógica, o que que é silogismo, o que que uma verdadeira contradição, o que que é uma analogia, como se usa os termos. Então, o assunto do primeiro capítulo é esse aí, Ótimo. Você lança os fundamentos aí para fazer a argumentação ao longo do livro, justamente, né? justamente. Capítulo 2, o que é ser evangélico? Isso, nesse capítulo eu vou falar o seguinte, o que acontece, recentemente eu ouvi de uma pessoa querida, que eu não sou irmão, mas eu sou no máximo um primo distante.
né? Aí, talvez essa Então, pessoa que assim, falou isso é sobrinha de Deus, né? então, de verdade. E aí, o que acontece? Isso também me motivou a escrever esse segundo capítulo, deixando evidente que nós católicos, podemos e devemos também sermos chamados, em algum sentido, de evangélicos, porque nós Uhum, somos evangélicos. Seguimos a verdade do evangelho e acreditamos seguir até melhor ainda do que o com protestante, certeza. com mais precisão teológica. Então, nós esse capítulo é para falar sobre isso, para aproximarmos ali do, do diálogo ali com o protestante e deixar evidente que nós somos cristãos, sim, desfazer ali alguns equívocos. Maravilha. Depois do Sola Escritura, eu quero conversar um pouquinho mais sobre esse tema mais para frente na live. Certo? E capítulo 4, a fundação da igreja. Justamente. Esse capítulo da fundação da igreja é importante porque o que acontece? A maior parte das vezes a pessoa nasce numa igreja protestante, e acha que a Assembleia de Deus sempre existiu, né? O presbiterianismo sempre existiu, a Igreja Batista que ela faz parte sempre existiu e sempre foi assim desde Jesus, né? Só que é importante nós compreendermos que a igreja fundada por Cristo, ela é uma igreja que possui algumas características. Ela é uma igreja hierárquica, que tem uma hierarquia, para quem a gente pode olhar e saber ali está a igreja de Cristo. Ela Uhum, tem bispos, presbíteros, diáconos. Ela é assim desde o início. Então, nesse capítulo, eu vou mostrar com algumas citações dos santos padres, dos pais da igreja. Para quem não sabe quem são os santos padres, são aqueles primeiros que escreveram, que pastorearam a igreja pós-apostólica ali. Então, citações deles, deixando evidente que a igreja sempre foi assim, sempre foi uma igreja hierárquica. Não é uma uhum, igreja onde não se tem uma figura para quem para olhar, uma figura de hierarquia, não tem a opção de ser um desigrejado, não tem a opção de mudar de igreja para lá e para cá. muito menos de Então, fundar eu a sua mostro aqui própria, né? e nós fundar a minha própria igreja justamente, né, não concordei com isso ou com aquilo, vou fundar a minha própria igreja. Não tenho essa licença, eu tenho que seguir a igreja, aqueles que Deus instituiu desde o princípio como cabeças da igreja. Perfeito. E o capítulo 5, idolatria e imagens? Esse é um assunto que o protestante gosta, né? Porque a maior dificuldade é essa, né? Tá escancarado que todo católico é idólatra, tá escancarado, né? Então, recentemente viralizou, né? Um vídeo do Colo de Deus, acho, um trecho ali onde eles estão cantando fervorosamente, são membros provavelmente são carismáticos, né? Então cantando fervorosamente dentro de uma imagem de Nossa Senhora, e aí a pessoa olha aquilo lá e fala: "Olha aqui, não precisa de argumento nenhum, é só ver Uhum. esse vídeo aqui que eu já sei que a igreja é idólatra". Então nesse versículo, nesse capítulo, eu vou demonstrar versículos bíblicos, onde expressões que são taxadas como evidente adoração hoje pelos protestantes, como se ajoelhar diante de uma imagem, honrar uma figura, algum símbolo, não são e nunca foram necessariamente idolatria, de jeito Uhum. nenhum. A Perfeito. honra aos santos, a honra a objetos, a símbolos, sempre existiu, desde sempre, desde o Antigo Testamento. E a honra aos santos e às imagens sagradas existiu desde o início da igreja. Aí, continuando, capítulo 6, a Virgem Maria. A Virgem Maria, esse foi o capítulo que eu mais gostei de escrever, Ó, que legal. porque é um assunto que eu mais tinha dificuldade, e assim, a maior dificuldade na Igreja Católica acabou tornando-se o meu maior amor, né? A Virgem Maria, é, a, a grande Virgem Maria, né? Nós temos ela como mãe, a Uhum. mãe de Cristo e nossa. Então, escrever sobre ela me fez, foi o capítulo que eu mais gostei de ter escrito, e nele eu vou tratar sobre assuntos como a virgindade perpétua, porque é evidente, né, nos textos bíblicos, porque tem a palavra lá, irmão de Jesus, então, Uhum. ó, e aí, como é que faz, né? Então vamos entender.
em que sentido que está lá irmãos de Jesus, Maria é mãe de Deus, como é que funciona esse negócio de mãe de Deus. Então as dificuldades, e termina o capítulo, falando ali sobre algumas, eh, devoções marianas, né, dificuldades com devoções marianas, Hum. que para mim foi uma dificuldade grande, né, lidar, por exemplo, com a consagração à Nossa Senhora, que acontece no fim de todas as missas da minha paróquia, foi bastante difícil. E compreender como que eu posso dizer-me consagrado a Nossa Senhora sem cair em idolatria, sem ser chamado de idólatra, foi uma das coisas que me motivou a escrever esse capítulo. Depois, o Purgatório, capítulo 7. Purgatório, que é também uma grande dificuldade, né, para quem veio do protestantismo, Uhum. porque parece ser algo que compete com Deus, né, compete com o sacrifício de Jesus. Por que que eu preciso de um purgatório, se a obra de Jesus não foi suficiente? E também Uhum. desfaço no capítulo alguns equívocos evidentes. A maior parte dos protestantes, recentemente eu fiz uma live no meu canal do YouTube, falando, reagindo a um vídeo de um pastor que fez aqui na cidade de Itatiba, fez uma aula contra o catolicismo, e ele disse lá que o catolicismo é universalista, que Uau! acredita que todo mundo vai para o céu, Ou ninguém vai para o seja, inferno. Por o cara quê? não Porque sabe existe nada. purgatório. Porque existe purgatório, e se existe purgatório, todo mundo vai ser salvo, porque ninguém vai para o inferno, é só ir para o purgatório e depois sai. Ele também fala das indulgências, ó, é só pagar a indulgência que não vai para o inferno. Meu Então, Deus. isso é um absurdo. Nós católicos sabemos que quem vai para o purgatório é que são pessoas salvas. Então, sobre isso também eu trato nesse capítulo. E os santos e a intercessão. Que é um assunto também complexo, parece que divide a glória de Deus, né, com os santos e tudo mais. Eu vou falar um pouco disso aí, porque você falou que quer falar mais sobre esse assunto. Uhum. E depois você convida ao leitor à conversão. Justamente, esse final aí, eu falo do que é ser um herege hoje em dia, né. Então a gente precisa compreender isso. Isso serve para o católico também. O católico, às vezes, animado em defender a sua fé, fica taxando todo protestante de herege. Só Uhum. que, eh, quem são os hereges? São aqueles que conheciam a fé católica e a negaram conscientemente. Então Uhum. Lutero, Calvino, os reformadores. Quem nasce num lar protestante e vive a fé fervorosamente, não pode ser chamado em todos os sentidos, e eu vou falar aí sobre 2 formas de heresia, formal e Tem material, o herege formal não material, pode ser exato. chamado de herege. Então nós podemos e devemos considerar os nossos, irmãos protestantes como verdadeiros irmãos, separados da igreja, mas irmãos. E à E, medida que compreendem a fé, devem aceitar esse convite à conversão. e olha que interessante, você não fez o livro atacando religião nenhuma. Você fez o livro defendendo a doutrina católica, que é o trabalho de um Justamente. apologeta, né? Infelizmente, eh, você não vê livros de católicos assim atacando o adventismo, atacando o presbiterianismo, atacando, muito embora o contrário seja verdadeiro, né? Eles escrevem livros atacando a Igreja Católica, né? E você fez um livro, opa, peraí, você fez um livro defendendo a fé católica. Então, gente, quero reforçar aqui. Aliás, o Anaximandro, ó, Anaximandro, que é membro do canal, disse: acabei de adquirir o livro. Você que está comprando o livro, pode ir comentando aqui, tá? Comprei, que eu quero projetar seu comentário, porque eu tenho certeza que você vai ter ferramentas para defender a sua fé. Quando alguém criticar o purgatório, Nossa Senhora, a intercessão dos santos, as sagradas imagens, você vai ter ferramentas para defender a sua fé, mas também para fortalecer a sua própria fé. Danilo, o que, que o leitor pode esperar dessa obra? A gente já falou um pouquinho disso, mas O que eu queria que acredito? você fosse mais assim, vende o seu peixe aí. O que, que o leitor pode Beleza. esperar? Eu acredito que o diferencial do livro essa proposta de compreender alguns princípios pelos quais nós devemos
iniciar o debate, a conversa, o diálogo. E não estou falando só do debate, de debater com os outros, mas debate interno mesmo, na nossa mente, no nosso coração. Uhum. Então eu inicio o livro com esse diferencial isso, tipo, mostrar assim como pensa. Primeiro, para fazer teologia, primeiro preciso pensar. É por isso que os padres católicos, quando vão para o seminário, antes de estudar teologia, estudam filosofia. Por quê? Porque primeiro você aprende a pensar e depois você faz teologia. Se fizer teologia sem saber pensar direito, sem saber o mínimo de lógica, por exemplo, você vai fazer teologia errado. Uhum. Santo Tomás, por exemplo, o doutor angélico, é o maior filósofo aí da Idade Média, né? E se não for o maior de todos os tempos. Então, eu inicio o livro explicando, né, falando alguns princípios de como pensar logicamente, e o livro também não é um ataque, né, como o Eduardo acabou de falar, é um livro que visa não fazer você brigar, mas fornecer tanto ao católico quanto ao protestante ferramentas que vão fazer com que você entenda, compreenda melhor a fé católica. Então, assim, existem diversas obras sobre esse assunto, mas eu quis, com carinho, pensei em escrever algo que fosse, em algum sentido, diferente do que tinha sido, do que a gente já tem. Então, li obras do padre Júlio Lombaerdi, li livros do Alessandro Lima, do Eric Gomes, que já escreveu Defendendo a Fé Católica, e eu quis escrever alguma coisa que fosse simples, que também com uma linguagem simples e acessível, porque às vezes a pessoa pega lá um calhamaço de 500 páginas e só de olhar para ele já fica com medo, né? Então Uhum. eu escrevi de forma simples, de forma breve, mas de forma concisa, de forma profunda, explicando de fato como funciona a fé católica, de forma que aquele protestante ou aquele católico que mesmo que não tenha o hábito da leitura, ele vai conseguir fazer a leitura desse livro de forma proveitosa e compreender Maravilhoso. princípios, por exemplo, filosóficos que geralmente não são acessíveis a todos. Olha, a Angelita perguntou qual o nome do livro. O livro se chama Eu Escolhi Ser Católico, tá, gente? Eu Escolhi Ser Católico. Mostra o livro aí de novo, Danilo. O pessoal vai receber em casa. Olha aqui, Eu Escolhi Ser Católico. O link para você adquirir o livro do Danilo está aqui na descrição e está também fixado no chat. Olha, a Ângela acabou de comentar aqui: olá, professor e Danilo, acabei de adquirir o livro, Deus os abençoe. Muito bem. E o Alessandro Lima disse: um, um livro escrito por um catequista. É o Alessandro Lima da Veritatis? É ele Será? mesmo. Ah, um abraço, Alessandro. Grande Alessandro. Também tem um trabalho maravilhoso, tem uma editora, tem um. Aliás, eu entrei no site. Ô, Alessandro, eu não sabia que você estava aqui, não, meu caro. Eu entrei no site do Veritatis Splendor hoje, porque eu queria dar uma conferida na Dei Filius, documento do Concílio Vaticano I, e no site do Vaticano só tinha em italiano ou em latim. Aí eu achei lá no seu site em português. Obrigado, meu cara. E obrigado pela audiência, meu querido. Alessandro é um querido amigo. Danilo, vamos falar um pouquinho de 2 capítulos do seu livro. A gente tem mais 20 minutos, a gente vai até as 10h30, até porque eu não quero te prender tanto. Você acha que dá para falar 10 minutos de sola escritura e 10 minutos de intercessão dos santos, ou 20 minutos de um tema só? O que você prefere? Pode ser 10 de cada? 10 de cada. O pessoal está perguntando se o livro é físico ou digital. É físico, tá, gente? Vocês vão Justamente. receber o livro aí na casa de vocês. O livro é físico. Então vamos lá, sola escritura. Você disse no início da nossa live que se o protestante se der conta que o princípio do sola escritura é falho, que todo o edifício protestante rui. Justamente. Fala um pouquinho sobre isso. Por que o princípio do sola escritura é falho? O que acontece? Quer dizer, vamos O explicar para o princípio. pessoal primeiro, né? Sola escritura, nem todo Ah, mundo é justamente. obrigado a saber. Sola Ah, escritura, gente, é um princípio protestante que diz que a Bíblia é a única autoridade doutrinária infalível. Eles não negam
que existem outras autoridades doutrinárias, mas a única infalível é a Bíblia, e toda doutrina deve depreender da Bíblia, deve ser depreendida da Bíblia, de forma explícita, ou pelo menos a partir de uma dedução lógica. É isso que os protestantes mais históricos dizem, né? Mas, na prática, eles querem que tudo esteja explícito na Bíblia, né? É o famoso "me mostra na Bíblia tal e tal coisa", né? Então, por que esse princípio protestante de que é só a Bíblia não funciona, ô Danilo? Bom, ele tem diversos problemas, né, o princípio do sola escritura. Primeiro que, na prática também, a definição, os próprios protestantes não concordam, na mesma definição de sola escritura. Ah, Nós temos, perfeito. anglicanos, por exemplo, que vão falar: "Não, é só a escritura, mas é também a tradição e a razão". Outros vão falar, que é só a escritura e não cabe nenhuma confissão ou símbolo de fé. Não cabe catecismo, não cabe nada disso. Outros vão falar: "Não, é só a escritura, mas ela é a base, a única base, mas cabe outros símbolos de fé também". Então, assim, até sobre a base, embora eles pareçam, sempre dizem, né, que concordam em tudo no que é essencial, até sobre a base há discordâncias, evidentes. E o Sola Escritura, ele tem vários problemas. Um dos primeiros problemas dele é que ele não é bíblico, né, então, ele não é bíblico, ele não é lógico, ele não é histórico e ele não é prático. Vamos começar pelo o não é bíblico. Uhum. Ele primeiro não é bíblico, por quê? Na Sagrada Escritura, você não encontra nenhum versículo bíblico sobre dizendo que a Bíblia é a única regra de fé e pronto, acabou. Que toda Perfeito. doutrina, tudo o que nós cremos deve estar explicitamente na Escritura. Isso um dos assuntos que, no meu início da minha conversão, eu ficava procurando, né, pesquisando, achando versículos onde eu fosse, eh, encontrar um versículo que fosse suficiente para provar o solo escritura. E tudo que eu encontrava era versículos dizendo que a escritura é inspirada, que é útil para ensino, que ela é lâmpada para os nossos pés. Então, assim, os versículos que geralmente um protestante usa para dar fundamental solo escritura são versículos que exaltam as escrituras e não exclusivizam a escritura. Então, os versículos não exclusivizam as escrituras, eles exaltam as escrituras, porque são dignas de serem exaltadas. Mas ele não é Claro. bíblico. Quando o apóstolo Paulo ensina sobre as tradições, por exemplo, isso aqui é uma das citações, um dos assuntos que está no meu livro, falando sobre o princípio de sola escritura não ser bíblico, ele cita o famoso versículo de 2 Tessalonicenses 2,15, que diz o seguinte: assim, pois, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Esse é um versículo que para nós está bastante rodado, a gente já usou ele várias vezes, a gente acha ele Uhum. maravilhoso. Só que, quando a gente se converte ao catolicismo, a gente descobre um monte de versículo que a gente nunca viu na vida, né? Já leu a Bíblia várias vezes inteira, mas um monte de versículo que a gente nunca viu. E aí, Verdade. esse é um dos versículos. Eh, Recentemente, conversando com a senhora no trabalho, eu citei esse versículo para ela e eu falei: "Mas o apóstolo Paulo não fala para a gente permanecer firme nas tradições, tanto escritas como, faladas por boca?" E ela disse: "Não, não fala não". Eu mostrei o versículo e ela anotou o versículo, é uma protestante fervorosa, séria, anotou o versículo para ler em casa, porque ela não conhecia esse versículo. Então, assim, a escritura deixa evidente que, nós conseguimos, a partir da escritura, constatarmos que o sola escritura não é um princípio bíblico. Ele, não está na Bíblia. E Uhum. ele precisaria estar na Bíblia. Se a escritura é a única regra de fé, a regra de fé maior que é o sola escritura, deveria estar na escritura. E ela não está. O que nós vimos é o Uhum. oposto. Nós vimos, o apóstolo Paulo ensinando sobre, outras tradições. O apóstolo João, no seu evangelho, ele diz o seguinte:
muitas outras coisas há que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seria preciso escrever. Então, assim, Perfeito. isso deixa evidente que muita coisa foi falada pelos apóstolos, por Jesus, que não foi escrito. Nós temos nos escritos da Sagrada Escritura, quantos apóstolos dos 12 que escreveram livros da Bíblia? Uhum. Pouquíssimos dos 12. Dois que escreveram os evangelhos, São Pedro que escreveu cartas curtas, mas e os outros? O que eles estavam fazendo? Eles também ensinaram coisas. E o que eles ensinaram está onde? Está guardado na tradição. Mas a tradição perde, porque a tradição é como se fosse tradição oral, é como se fosse um telefone sem fio. Bom, o texto também perde, a gente não tem Uhum. nenhum texto original, tudo que a gente tem é cópia da cópia da cópia. E por Perfeito. que você acredita que o texto que a gente tem hoje não se perdeu? Porque Eu você costumo acredita que dizer que Deus, os argumentos dos protestantes contra a tradição são os mesmos argumentos dos ateus contra a Bíblia, né? justamente, por que crê que a Bíblia não se perdeu, que a Bíblia não se corrompeu? Porque crê-se que Deus preservou a Bíblia. Se Deus preserva a Bíblia, é difícil para Deus preservar a tradição? Pois é. Lógico que não. Então, primeiro, ele não é bíblico, ele não é histórico, não há na prática ele sendo praticado na Sagrada Escritura. Nós temos citações dos santos padres. São Basílio, numa citação, ele diz o seguinte: entre as verdades conservadas e anunciadas na Igreja, umas nós as recebemos por escrito e outras nos foram transmitidas nos mistérios pela tradição apostólica. Ambas as formas são igualmente válidas relativamente à piedade. Ninguém que tiver, por pouco que seja experiência das instituições eclesiásticas, há de contradizer. De fato, se tentássemos rejeitar os costumes não escritos como desprovidos de maior valor, prejudicaríamos imperceptivelmente o Evangelho em questões essenciais. Antes transformaríamos o anúncio em palavras ocas. E aqui a citação continua, e quem comprou o livro vai ver como São Basílio continua argumentando, ele continua citando várias práticas do, do início da igreja que não estavam explicitamente na Sagrada Escritura e Uhum. que eram caríssimas. Então, eles sempre creram nessa e praticaram coisas que não estavam explicitamente nas Escrituras. Então, além de não ser histórico, ele também não além de não ser bíblico, não é histórico. E por fim, ele também não é prático. Não tem como praticar. Na Uhum. prática, nós vemos que quando é praticado, ele não dá certo. É igual comunismo, né? Você fala que É. funciona, mas quando Nunca você ninguém tenta explicou o praticar, comunismo corretamente, né? é justamente. Então, por que há tanta divisão? Porque eles não interpretaram direito a Bíblia. Mas então Uhum. ele não é prático, ele não funciona. Na prática, o que nós vemos é o que eu mencionei, o exemplo que eu citei. 3 denominações tendo culto no mesmo horário, uma do lado da outra. E às vezes por uma questão mínima, de diferença mínima, que já o separa. Então, ele não é prático, não tem como praticar. O resultado do Sola Escritura são milhares de denominações protestantes. E a própria Sagrada Escritura diz que um reino dividido não subsiste. O Perfeito. protestantismo, por causa disso, está fadado ao fracasso, a Uhum. desaparecer. O protestantismo vai desaparecer. Assim como outras heresias surgiram, ficaram aí alguns séculos e desapareceram, né? O donatismo lembra muito o protestantismo, o donatismo é da época de Santo Agostinho, o donatismo durou 4 séculos, né? E desapareceu, e tantas outras, né? Justamente. Muito bom. Ó, a, a Liesita disse o seguinte: boa noite, comprei o livro, preciso apresentar para meus filhos que não são protestantes, mas precisam de conversão. Muito bem, Liesita. Muito bem, parabéns por ter comprado o livro. E a Raimunda disse: cheguei atrasada, mas gostaria de comprar o livro. Irmãos, alguém me diga onde. Raimunda, o link está aqui na descrição desse vídeo ou também tá fixado nos comentários, tá, minha irmã? É um livro que vai ajudar todos os leitores a defenderem a sua fé e também a se fortalecerem.
Agora, eu abri caixinha de perguntas essa semana no Instagram e chegaram centenas de perguntas, eu não dei conta de responder todas, quer dizer, é impossível, e nem o público tem paciência para ler centenas de caixinhas, mas uma pergunta que chegou muito frequentemente, Danilo, e como eu sabia que a gente ia ter essa live aqui, eu falei, eu vou deixar para o Danilo responder. É a seguinte: por que pedir aos santos se eu posso pedir direto a Deus? Que é também um capítulo que você trata, é um tema que você trata num capítulo do seu livro, né? Justamente, esse é um assunto tratado no livro. Então, estou com o livro aberto aqui, ele está. É um assunto, não vou achar o número da página que está justamente esse título, mas é um dos títulos tratados no livro. Ó, eu posso projetar aqui o índice, ó. Página 97. Pronto. Página 97. Os santos e a intercessão. Então, o texto, eu vou começar a tratar esse assunto e já respondendo a pergunta do porquê fala diretamente fala com os santos, se eu posso falar direto com Deus, com uma das maiores dificuldades. Para o protestante, tratar com o santo é dividir a glória de Deus. Dividir a glória de Deus. E incabível, porque lembra do que a gente diz, né? Um versículo fala que só Deus é santo, então não pode ter santo. Só que não há nenhum justo sequer, então não pode ter justo. Só que na prática, esse é um dos outros assuntos que nós vemos a Escritura seguindo a lógica protestante se contradizendo, né? Porque seguindo a lógica protestante, deixando evidente. Por quê? A própria Bíblia que diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, vai dizer em João 17:22 o seguinte: eu lhes dei, Jesus dizendo, eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, Jesus dizendo que deu a glória que o Pai deu. Uhum. Como assim? Então, obviamente que nós devemos entender que em um sentido se diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, e em outro, a sua Perfeito. glória é comunicável. E sendo Uhum. a glória de Deus comunicável, como nós vimos no texto aqui, os que recebem essa glória por comunicação, eles desfrutam de diversos, eh, de diversas coisas. Por exemplo, os apóstolos, eles recebem o poder das chaves, né? O apóstolo Pedro, que ligares na terra será ligado no céu. João 20, ele diz: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então, ó, Uhum. quem pode perdoar pecados? Né? Jesus fala sobre isso quando os fariseus os questionam. Só Deus pode perdoar pecados. Mas veja que até isso, esse poder divino é comunicado, Perfeito. não porque o santo é um ser divino para nós, mas porque Deus quis que assim fosse. E na mesmo sentido, seguindo o mesmo raciocínio, por que nós podemos orar, falar com Deus? Por que nós falamos com os santos e a gente fala direto com Deus? Nenhum protestante compreende que ele não tem dificuldade nenhuma em pedir oração para o pastor e mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp da igreja falando, ó, irmãos, rezem por mim, orem por mim, vou passar por uma cirurgia, vou passar por isso, por aquilo, orem por mim. Para quê? Falar com o pessoal do grupo, se eu posso falar direto com Deus. Então, Uhum. a teologia e a lógica protestante, nesse sentido, ela pode ser chamada de uma teologia preguiçosa, porque se não precisa, eu não faço. Né? Uhum. Se não precisa, eu não faço, não faz sentido. Eu não preciso falar direto, falar com os santos, eu posso falar direto com Deus. Mas eu também não preciso orar. Deus já sabe o que está no meu coração. Eu não preciso falar com Deus. Deus já sabe o que está no meu coração. Para que falar? Por quê? Como que o protestante explica quando é perguntado a respeito disso? Por que eu devo orar se Deus já sabe o que eu estou pensando? Ele explica dizendo, porque Deus, mesmo sabendo, Ele quer que você tenha comunhão com Ele. E é por isso que nós recorremos à intercessão dos santos. Por quê? São Tiago nos ensina que a oração do justo pode muito em seus poderes. São Paulo diz que nós devemos orar uns pelos outros. E há mais justos do que aqueles que estão com Deus, que estão agora unidos a Deus, com suas almas unidas a Deus.
Não há. Eles são justíssimos e não Perfeito. estão separados. A morte não os separou, né. São Paulo ensina que nem morte, nem nada nos separará do amor de Cristo. Cantares, versículo 8, capítulo 8, versículo 6, diz que o amor é mais maior, mais forte que a morte. Então veja, o amor de Cristo, do amor de Cristo ninguém pode nos separar. E a igreja que está no céu, ela não vive, ó, o grito do meninão. A igreja que está no céu, ela não é um Big Brother, né, isolada do resto da igreja, sem Uhum. saber o que está acontecendo lá de fora. A igreja que está no céu, ela incessantemente intercede por nós. Ela intercede por nós. E ela está, os santos no céu, eles podem saber o que nós pedimos a Deus, porque Deus comunica, né. Se homens aqui na terra podem perdoar pecados, como diz o texto de João capítulo 20, qual que é a dificuldade de Deus fazer saber uma oração a um santo para que interceda por nós? Então é isso. Cara, maravilhosa sua explicação. E isso de Deus, pela participação dos santos em Deus, eles terem ciência daquilo que nós pedimos, né, expressando a comunhão dos santos, cuja morte não e essa comunhão, a morte não é capaz de romper, né? Quando um santo faz a sua Páscoa e vai para o céu, ele não deixa de ser parte da igreja, ele não deixa de interceder, muito pelo contrário, né? Ele intercede ainda mais perfeitamente. Eu lembro daquela... Quem me passou esse versículo foi o ex-pastor André Luísio, acho que você conhece ele, que é ex-pastor presbiteriano. Eu não conheço. Ele está no grupo lá do apostolado. O nome dele é André Vou Luísio. vou dar uma olhada lá para ver se eu conheço. Ele é pastor presbiteriano, era, né? Pastor presbiteriano, se tornou católico. E alguém falou: como que os santos podem saber o nosso pedido, né? E ele citou aquela passagem de Daniel capítulo 2, quando Nabucodonosor teve um sonho e queria que os magos da Babilônia adivinhassem o sonho e a interpretação. Ele não quis contar o sonho. E os magos não sabiam, e o rei Nabucodonosor ficou bravo, mandou matar o povo, e Daniel interveio e disse: não, deixa que eu falo. E Deus revelou para Daniel o sonho e a interpretação. Ora, se Deus pôde revelar para Daniel, ele não pode fazer os santos saberem, né, dos nossos pedidos? Cara, eu acho que quem está nos assistindo aqui já teve um gostinho do que vão receber com esse livro. Eu quero mais uma vez recomendar esta obra para o pessoal que confia no meu trabalho, que acompanha aqui o meu canal. Olha só, vamos ver aqui, ó. A Terezinha Marques disse: meu marido comprou o livro e eu já estou na fila de leitura. Muito bem, Terezinha. O Márcio disse: comprei e quero argumentos para minha esposa protestante. Muito bem, eu tenho certeza que isso vai ajudar também no diálogo. Muito bem, gente. Bom, quero agradecer o Grayson Prado, que mandou 480 ienes para o canal. Obrigado, Grayson. Que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado pela generosidade. O José Rodrigo disse: vou comprar hoje mesmo. É isso aí, José Rodrigo. Muito bom. Tá. O André Ecard fez uma pergunta aqui, mas acho que o Danilo já respondeu. Talvez o pessoal não estava aqui na hora que o Danilo falou disso. O André está perguntando que o catecismo diz que não podemos chamar os protestantes de hereges, segundo o parágrafo 818 do catecismo. André, o que esse parágrafo diz é que eles não são culpados do pecado de heresia, e o Danilo explicou isso. A pessoa que nasce
numa família protestante, ela é criada como protestante. Não foi ela que rompeu com a Igreja Católica, não foi ela que criou o cisma, não foi ela que inventou essas heresias, ela está reproduzindo o que ela aprendeu. Então, ela é uma herege material, ou seja, ela não crê em tudo que a igreja ensina, mas não pode ser acusado do pecado de heresia formalmente, não é um herege formal, porque o herege formal é aquele que, conhecendo o que a igreja ensina e tendo motivos de credibilidade, ainda assim opta por rejeitar o que a igreja ensina. Tá? E Tá no muitos livro. desses. Está no livro, muito bem, Danilo. E muitos desses protestantes que estão usando esse parágrafo aí são hereges formais e materiais, porque eles conhecem a doutrina católica e ainda assim optam por ficar de fora. O Samir disse, acabei de comprar também, muito bom. Gente, olha só que mensagem do Fabiano, que legal. Eduardo, fiz parte da volta do Danilo para a igreja e agora é ele que me ajuda, muito inteligente, de fato. É isso aí, Fabiano. O discípulo superou o mestre. Muito bom. Danilo, eu quero te agradecer imensamente. É sempre bom te ouvir e eu quero te parabenizar pelo lançamento desse livro. Eu sei que escrever um livro não é tarefa fácil, né? Acabei de lançar o meu também no início do ano. Não é tarefa fácil e publicar livro no Brasil é para gente doida mesmo, é para gente que quer contribuir de alguma forma com as pessoas. Então, quero te dar os parabéns, que você alcance muitas pessoas, que esse livro chegue a muitos lares, porque eu acho que vai, eu acho não, eu tenho certeza que vai ajudar protestantes que estão na jornada e católicos que estão precisando fortalecer a sua fé. Se você tiver mais alguma mensagem aí final, quiser se despedir, fica à vontade, meu caro, e saiba que o canal aqui está à sua disposição, tá? Muito obrigado, Eduardo, pela oportunidade aí da divulgação do livro. É, Queria convidar o pessoal também a me seguir lá no Instagram. É, Depois de ter escrito o livro, várias pessoas me mandaram mensagem perguntando várias coisas, querendo tirar algumas dúvidas. Então eu quero postar continuamente conteúdo sobre a fé católica, sobre esses assuntos sensíveis entre católicos e protestantes. Então me sigam no Instagram. O link do Instagram do Danilo também está na descrição do vídeo, tá, gente? Beleza. E o link também de compra também vai ficar no Instagram, para quem quiser comprar depois, assistir depois da live. É, Vou abrir também uma caixinha de pergunta aqui no Instagram, para quem quiser perguntar mais alguma coisa mais tarde. E é isso. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Espero mesmo ter contribuído com a escrita desse livro para aproximar protestantes da fé católica, para que ao menos, mesmo que não se convertam ao catolicismo, pelo menos os considerem irmãos e não primos distantes, né, e compreendam a fé católica, né? E possam então não parar de ficar batendo em espantalho e falando mentiras sobre a Igreja Católica. Muito bom. Obrigado, Danilo. Obrigado, Mateus, com a interpretação para os nossos irmãos surdos. E obrigado você que nos acompanhou até aqui. Que Deus te abençoe. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva, caso você ainda não seja inscrito. E eu te aguardo terça-feira que vem no quadro A Bíblia Me Tornou Católico, tá joia? Terça-feira que vem, às 9 da noite, terça-feira, dia 10 de junho. Um abraço, pessoal, um abraço, Danilo, tchau, tchau. Tchau. Opa, peraí, desculpa, eu dei tchau, mas eu recebi uma mensagem aqui no ponto eletrônico, que dia 14 de junho
a gente vai ter aqui no canal uma aula sobre os deuterocanônicos, aqueles 7 livros que os protestantes excluíram. 14 de junho, às 10 horas da manhã, a gente vai ter uma aula aqui no canal Catolicismo Blindado. Obrigado, Ponto Eletrônico. Aí o diretor me lembrou aqui no Ponto Eletrônico. Tchau, gente. Fiquem com Deus.